Olá, nós vamos resolver o problema que consiste em calcular as reações que estão acontecendo neste pórtico, nessa estrutura no formato de um pórtico. O problema consiste da gente calcular as reações quando essa estrutura está sujeita a uma força pontual de 40 kN, que a gente está vendo aqui, a uma outra força pontual de 60 kN, com observação, né, a força de 40 kN age no sentido vertical, enquanto a força de 60 kN age no sentido horizontal, e a esse momento de 256 kN vezes metro. Então, vamos à primeira etapa do processo, que é desenhar o diagrama de corpo livre. Vamos então fazer isso. Aqui ao lado da estrutura, então, nós desenhamos o diagrama de corpo livre. Vamos analisar como esse diagrama foi construído. A gente analisa o seguinte: nessa estrutura, a gente tem no ponto A um apoio do tipo pino. Esse apoio do tipo pino leva a duas reações na estrutura, uma na direção horizontal e outra na direção vertical. Como esse ponto a gente está chamando aqui de ponto A, vamos chamar essas reações de FAX na direção horizontal e FAY na direção vertical. No ponto B, a gente tem um rolete. Essa aqui é uma representação gráfica de um apoio do tipo rolete. No rolete, no caso, ele apresenta apenas uma reação, que é a reação vertical. Então, esse é o diagrama de corpo livre. Ele tem todas as forças externas na estrutura, as dimensões e as reações. Agora nós vamos à segunda etapa do cálculo, que nesse caso, como a gente não tem nenhuma força para decompor, é a gente escrever as equações de equilíbrio. Então vamos começar esse processo fazendo a somatória das forças na direção x. Então vamos indicar aqui que a gente vai fazer a somatória das forças na direção x. Para a estrutura estar em equilíbrio, essa somatória tem que ser igual a zero. Analisando a estrutura, a gente verifica que existem duas forças que estão atuando na direção x. A força FAX e a força de 60 kN. Como a força de 60 kN está orientada da esquerda para a direita, e normalmente o sentido de convenção positiva para a direção horizontal é para a direita, então 60 kN vai ser positivo. E como nós desenhamos também o FAX nesse sentido positivo, a gente vai colocar as duas quantidades positivas na equação. Então, FAX mais 60 kN vai ser igual a zero. Então, essa é a equação somatória das forças na direção x. Vamos agora fazer o mesmo procedimento para a direção y. Então, somando as forças na direção y, também o resultado tem que ser igual a zero se a estrutura estiver em equilíbrio. Analisando as forças que estão atuando na direção y, a gente nota que são três forças. A força FAY, se a gente adotar o sentido positivo dessas forças na direção vertical, o sentido para cima, como normalmente é feito, a gente vai então considerar FAY positivo, 40 kN negativo, e FBY aqui nós desenhamos positivo também. Então, FAY positivo, 40 kN negativo e FBY positivo. Então, com isso a gente escreve a equação de equilíbrio das forças na direção y. Como a gente tem três incógnitas, vamos precisar de uma terceira equação. E a gente pode fazer essa terceira equação somando os momentos em torno do ponto A. Vamos fazer isso então. Somatória dos momentos em torno do ponto A, para que a estrutura esteja em equilíbrio, também tem que ser igual a zero. Então, vamos analisar força por força. A força FAX e a força FAY não causam momento em torno do ponto A, porque a linha de ação delas passa pelo próprio ponto A. Não existe braço de alavanca, então não tem como elas fazerem momento. Já a força de 40 kN, a linha de ação dela não passa pelo ponto A, então ela causa momento. E o braço de alavanca, que é a distância medida perpendicularmente
do ponto A até a força é de 5 metros. E se a gente analisar, né, se a gente fizer um trabalho de imaginação dessa estrutura rotacionando em torno do ponto A, sob a ação apenas da força de 40 kN, essa força de 40 kN faria a estrutura girar no sentido horário. Então, esse momento causado pela força de 40 kN vai ser um momento negativo, se a gente adotar a convenção de que momento no sentido anti-horário é um momento positivo. Então, como essa força gera um momento no sentido horário, o momento dela é negativo. Então, 40 kN vezes os 5 metros. Bom, a força FBI também causa momento em relação ao ponto A. Existe uma diferença medida perpendicularmente aqui entre a força FBI e o ponto A, essa distância de 8 metros. E se a gente imaginar a estrutura girando em torno do ponto A sob a ação apenas da força FBI, a força FBI giraria a estrutura no sentido anti-horário, ou seja, esse momento é positivo. Então, nós vamos colocar mais FBI vezes o braço de alavanca, que é 8 metros. E a gente tem esse momento que está aplicado aqui nesse ponto da estrutura e que, como a gente está fazendo uma equação de somatória de momentos, a gente tem também que considerar ele na equação. Como ele está aplicado aqui no sentido anti-horário, ele vai entrar positivo na equação. Então, mais 256 kN vezes metro. E, finalmente, a força de 60 kN, ela também causa momento em relação a esse ponto A. E o braço de alavanca, que é essa distância vertical, ele é igual a 8 metros também, né? Que é igual a 4 mais 4. Então, se a gente imagina a estrutura girando em torno do ponto A sob a ação da força de 60 kN, a estrutura seria girada no sentido horário. Então, esse momento ele vai entrar negativo na equação. Menos 60 kN vezes 8. Como não tem mais nenhum momento concentrado, nenhuma força causando momento, então a gente termina aqui a equação de equilíbrio dos momentos em torno do ponto A. Estamos aqui, então, com as 3 equações. E a gente agora vai para o último passo do processo, que é calcular essas incógnitas. Nesse caso, a gente tem apenas uma incógnita na primeira equação, então a gente pode calcular o FAX na primeira equação. Temos uma incógnita na terceira equação, podemos calcular o FBY dessa terceira equação. Com o valor do FBY calculado na terceira, a gente calcula o FAY na segunda equação. Então, vamos fazer esse processo. Primeiramente, vamos usar a equação da somatória das forças na direção x, apenas para a gente isolar o FAX. Então, o nosso FAX ele vai ser igual a menos 60 kN. Lembrando que esse sinal de menos significa que o sentido real da força FAX é da direita para a esquerda. Fazendo agora o uso da equação da somatória dos momentos, a gente vai isolar esse FBY. Então, vamos fazer por partes isso. Vamos repetir o termo FBY vezes 8, só vamos deixar ele desse lado esquerdo do sinal de igual e vamos passar todos os outros termos para o outro lado do sinal de igual com o sinal trocado. Então, 40 vezes 5, positivo, menos 256, mais 60 vezes 8, positivo também. Então, quando a gente faz esses cálculos, bom, a gente pode passar logo esse 8 que está aqui, dividindo para o outro lado, né? A gente pode simplesmente fazer assim, ó. FBY vai ser igual a todo esse termo que está aqui em cima, ou seja, 40 vezes 5, menos 256, mais 60 vezes 8, dividido por 8. Quando você faz esse cálculo na sua calculadora, você encontra o valor de 53
kN, que é o valor da força de reação FBY. E agora só falta a gente calcular então a força FAY, que a gente vai fazer com essa segunda equação. Vamos indicar aqui por essas linhas tracejadas. Então, a gente vai isolar o FAY. FAY vai ser igual a esse menos 40, a gente vai passar para o outro lado positivo, 40. E esse FBY a gente vai passar para o outro lado negativo, menos FBY. Como a gente já conhece o FBY, a gente substitui ele. 40 menos 53. Quando a gente faz esse cálculo, usando a calculadora, a gente obtém o valor de menos 13 kN. Então, essa é a reação vertical no ponto A. Menos 13 significa esse sinal negativo, que o sentido dela é de cima para baixo. E o FBY deu positivo, então o sentido de fato é de baixo para cima. Então, nós calculamos todas essas reações. O problema está resolvido. Mas se a gente quiser, a gente pode calcular a reação resultante nesse apoio A, que ela vai ser calculada através da soma vetorial dessas duas forças, FAX e FAY. Vamos representar graficamente isso, ajuda para a gente enxergar o que a gente vai fazer. Então, vamos desenhar logo no sentido real delas. O FAX, a gente obteve o valor dele de menos 60 kN, então significa que o sentido não é esse que está indicado. O sentido real é da direita para a esquerda. Então, vamos desenhar aqui essa força. Deixa eu tentar fazer um mais reto. Pronto. Então, a gente tem aqui 60 kN. Esse aqui é o ponto A. E na vertical, a gente tem FAY igual a menos 13 kN. Então, é no sentido contrário ao que está indicado aqui na seta. Então, a gente tem 13 kN para baixo. E agora a gente vai calcular então a força resultante. E a gente aplica a soma vetorial com essas duas forças. Opa, deixa eu tentar fazer um pouquinho mais reto. Pronto. Então aqui a gente tem a força FA, que é a reação total no ponto A. Essa soma vetorial, ela permite que a gente enxergue um triângulozinho bem aqui, ó. Eu vou desenhar em vermelho, apenas para a gente ver melhor esse triângulo, que é um triângulo retângulo. Esse triângulo bem aqui, vou marcar ele aqui por fora, em linha tracejada. Nesse triângulo retângulo, esse comprimento aqui, ele vale exatamente os 60 kN. E esse outro comprimento aqui, ele vale exatamente os 13 kN. E a hipotenusa desse triângulo é a força FA. Então, a gente pode usar o teorema de Pitágoras para calcular essa força FA. Então, o teorema de Pitágoras, a gente vai escrever FA ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, 60 ao quadrado mais 13 ao quadrado. Então, a gente vai fazer agora o cálculo do FA, passando essa potência 2 para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. Então, a gente tem 60 ao quadrado mais 13 ao quadrado. A raiz quadrada disso tudo é o FA. Quando você faz os cálculos na sua calculadora, você obtém, então, o valor de FA, que é aproximadamente 61,4 kN. Uma observação, então, com relação às unidades. A gente usou unidade de força, kilonewtons, né? E de momento, kilonewton vezes metro. Então, os resultados de força automaticamente são em kilonewtons. Então, essa aqui é a reação
no ponto A, que a gente calcula como solução do problema. Então é isso, sucesso para você na solução dos outros exercícios. Até logo!